tem havido aí muitos relatos em relação à violência sexual contra crianças, né, gente? Quando foi entrevistado pela Litorânea há algum tempo, o delegado de Guaratuba, Leandro Stabile, disse que estava muito preocupado porque durante a pandemia o número de denúncias desse tipo de crime havia caído de forma significativa. Bom, então agora hoje estamos recebendo aqui no estúdio para falar sobre esse tema a doutora Simone Miller. Doutora Simone, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Litorânea. Obrigado pela sua presença aqui com a gente para falar nesse assunto que é muito importante e delicado também, né? Boa tarde, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando, né, sobre esse assunto que é um assunto difícil, né, complicado da gente estar abordando, mas um assunto extremamente necessário porque faz parte da nossa realidade. Muito bem. Bom, psicóloga, isso significa que na maioria das vezes o autor está próximo, todo mundo fala que às vezes o autor do crime, e principalmente numa situação como essa, que é o abuso sexual na criança, ou das crianças, ou na criança da família, algo assim, está dentro da família. A vítima às vezes está ao lado, né, e a gente não percebe. Como é que eu devo tomar atitude sobre essa situação? Bom, números apontam, né, inclusive pesquisas realizadas agora no ano de 2020, que mais de 80% das pessoas que praticam abuso sexual em pessoas vulneráveis, né, aí nesse caso crianças, até mesmo idosos, né, ou outros grupos considerados vulneráveis são pessoas próximas, né, então são pessoas conhecidas. Então mais de 80% desses casos são praticados por pessoas conhecidas, não necessariamente da família, mas às vezes vizinhos ou pessoas muito próximas, amigos, né. Outro dado que é interessante é que esses abusos normalmente acontecem em períodos de dia, à tarde, de manhã, então não né, como a gente imagina normalmente que sejam atos praticados no período da noite ou na madrugada como estupros normais, né? Então essa população vulnerável ela acaba ficando muito vulnerável durante o dia. E a pandemia, infelizmente, fez com que as crianças principalmente ficassem muito mais próximo dos possíveis agressores, né? Então, os locais onde normalmente elas buscam ajuda, que é a escola, né, vizinhos mesmo, né, meios sociais, programas, né, ONGs, parou, né, na pandemia. Então, essas crianças acabaram ficando, de uma certa forma, desprotegidas e muito mais à mercê desses agressores. Muito bem, são 12 horas e 5 minutinhos. Bom, doutora, muitas pessoas, às vezes, a escola, como a senhora falou agora, que é o refúgio, é o local de acolhimento, né? Geralmente, no ambiente da escola é que tais crimes são descobertos. Ali a criança, às vezes, da maneira que ela se comporta na sala de aula, isso aí a professora ou o professor já presta atenção, aquela criança que às vezes está meio triste, não está prestando atenção, está ali assistindo a aula, mas está desligada, está triste, algo está dentro dela que ela precisa falar, e aí entra aí os professores, né, doutora? Isso, as escolas, elas são locais, né, que vão além da educação formal, né, onde Sim. a gente fala, né, de aprender a matéria, digamos assim, ter essa educação formal. A escola também é um local de proteção para a criança, né, então, quando a criança frequenta, quando ela confia, ela tem ali no professor, ou às vezes, até mesmo na servente, né, na pessoa da limpeza, muitas vezes, quando ela cria esse vínculo de confiança, ela pode, naquele momento, pedir socorro, se abrir. Então, a escola é um instrumento muito importante da rede de proteção da criança. Muito bem. O assédio, doutora, isso acontece com criança, isso acontece também no local de trabalho, principalmente com as mulheres, entendeu? Eu gostaria, né? Há situações assim que, às vezes, a mulher no trabalho também, ela sofre assédio, né? E o ambiente de trabalho, a mulher hoje, no trabalho, a criança no colégio, a mulher na rua. Recentemente, vocês devem ter assistido também, eu já vi alguns vídeos, né? Caso que aconteceu daquela moça que o cara passou com o carro, né? E tocou nela, ela acabou caindo quase, né? Teve ali uma fatalidade. Então esse tipo de assédio acontece em qualquer lugar, né, doutora? Sim, e nós estamos avançando muito, né, nos últimos anos em relação às leis, né, que criminalizam de alguma maneira, acabam por tentar frear esse tipo de comportamento, né? Então, em 2006 teve a Lei Maria da Penha e agora recentemente em 2018 também se tornou crime a importunação sexual, que até então
era visto como normal, né? Até numa cultura um pouco tradicional, um pouco machista até, né? Não se via isso como um problema, né? Mexer com uma mulher, dar uma cantada, falar alguma coisa de cunho mais pejorativo ou sexual, em ambiente de trabalho, na rua, no ônibus, né? Então, em todos os locais, essa prática, né, era considerada até mesmo como uma cantada, ou como algo normal, ou como algo que não era agressivo. Então, a partir de 2018, né, o crime de importunação sexual, né, virou lei, né? Então, hoje, de 1 a 5 anos de prisão, acho que até, né, tem essa penalidade. Então, isso fortalece, né, essas ações de defesa. Então, é importante que as pessoas entendam que existe um limite, né, entre você elogiar, entre você cantar, né, entre você poder tocar, né? Então, quando o outro não permite, independente do espaço que seja, esse limite tem que ser respeitado. E às vezes ele é muito tênue, principalmente em ambientes onde o vínculo acaba se tornando um pouco mais próximo, né? Então, às vezes a pessoa acha que tem uma intimidade, que já convive e pode ir um pouquinho mais além, né? Então, é importante tentar perceber, né, essa divisão entre o que é normal, o que é elogio, e o que é uma cantada, ou o que é uma investida um pouco mais agressiva. 12 horas mais 9 minutinhos, ainda falta muito, né, doutora? Na sua opinião aí, as leis aí existem, mas eu acho que ainda falta muita coisa ainda para que isso venha a ser respeitado, né, doutora? Principalmente pelo preconceito, né? Muitas mulheres, elas têm medo ou vergonha de denunciar, né? Porque ainda acaba caindo numa questão da credibilidade, né? De duvidar de que isso aconteceu, ou de achar que isso é exagero, ou de achar que foi só uma brincadeira. Então, muitas mulheres essas ações acabam sendo subnotificadas, né? Então, tanto porque não sabem, muitas vezes, dos canais, né? Dos locais onde elas podem procurar ajuda, mas na grande maioria por vergonha, por receio de ter uma certa... de serem vistas, né? De uma certa maneira, como de sair de vítimas para... né, para uma pessoa que está prejudicando a outra, né? Muito bem. Bom, diante dessas situações, doutora, muitas mulheres ainda, como a senhora falou agora há pouco, não fazem qualquer tipo de denúncia, né? Isso é complicado. E qual que é o reflexo disso aí para pedir ajuda? Como pedir ajuda? Como que ela deve proceder numa situação dessa, doutora? Então, as notificações, elas são muito importantes até para a gente reconhecer no território quais são as necessidades, né? Quando a gente não sabe do número de violência, a gente não sabe o que acontece, é muito mais difícil da gente poder programar ações para combater ou para prevenir esse tipo de atitudes. Então, nós temos o canal 180, né, que é o canal da mulher mesmo, né, de violência contra a mulher. Então, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde acontecem, né, a mulher pode ligar lá de qualquer telefone, né, 180, e fazer essa denúncia ou receber algum tipo de apoio, né, tirar alguma dúvida. Então, não necessariamente ela vai ligar lá, quer dizer que ela vai denunciar uma pessoa, ela vai ser presa. Mas ela pode simplesmente tirar dúvidas, né, desabafar. Sim. Ou entender no município onde ela pode ser encaminhada para receber esse tipo de apoio. Aqui na cidade nós temos também o Núcleo de Prevenção às Violências, tem o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que também realiza atendimento e acompanhamento a essas vítimas. Muito bem, agora são 12 horas mais 11 minutinhos, meio-dia e 11. Obrigado a você que está assistindo, prestigiando o nosso Jornal da Litorânea, segunda edição. Seja bem-vindo, primeira vez? Seja bem-vindo. Bom, doutora, quais as consequências psicológicas que sofrem a violência sexual e o reflexo isso no futuro da vida da pessoa, da criança ou da mulher aí? O que isso reflete aí para o futuro? Vai ficar aquele trauma? Como é que fica aí a cabeça da criança? Eu sei que a criança fica com trauma para o resto da vida aí e as consequências vêm. E para a mulher aí que sofre esse assédio aí na empresa, como é que fica a situação dela? Bom, independente da idade que se tem ou do ciclo de vida que está, a importunação, o assédio ou a violência consumada, né, sexual, ela sempre vai trazer reflexos para a vida, né? Então, é quase impossível a gente dizer que alguém que sofre esse tipo de violência não carregue essa dor, né? Não quer dizer que ela vai ter uma consequência disso, ela pode lidar muito bem com isso, ela pode aprender de uma maneira resiliente
a superar, né, esse trauma, mas isso não quer dizer que não vai deixar marcas, né, que vão acompanhar ela por uma vida toda. Muito bem. Doutora, eu acredito que para a mulher, para o adulto, principalmente a mulher que trabalha, tem a consequência do marido em casa, o medo de perder o trabalho, o emprego e também a vergonha, às vezes, diante dos seus colegas de trabalho. Se ela chega em casa, fala para o marido, a atitude do marido vai ser explosiva, né? Com certeza ele vai querer resolver de outra maneira. E para a mulher no trabalho já tem as outras consequências. A vergonha com os seus colegas e o medo de perder o emprego. Isso é bem complicado, né, doutora? É uma reversão dos papéis, né? Então ela passa de vítima a culpada, né? Como você falou, assim, às vezes chegar em casa para o marido e relatar uma situação, ele pode reverter isso achando que ela teve alguma participação no trabalho, pode estar perdendo emprego. Então, esse tipo de medo acaba fazendo com que a mulher se cale, né? E é essa luta que nós temos que encarar, né? Tentar nos apoiar, né? Então, acho que a partir do momento em que a gente não julga o outro, esse outro consegue ficar mais tranquilo em relação a essas denúncias. Então, isso não é uma mudança de comportamento da vítima em si, mas acho que é uma mudança de comportamento de toda uma sociedade, né? Que tem que olhar para essa denúncia, olhar para esse relato de uma maneira mais humanizada, né? Tentando se colocar no lugar dessa pessoa, né? Entender o porquê que ela está fazendo aquilo. Certo. Doutora, numa situação dessa, a senhora que entende, o que a mulher deve fazer no caso, vamos falar da mulher aí, no trabalho, qual o caminho que ela deve tomar para poder resolver esse problema? Bom, um diálogo, né, com a chefia, no caso, né, seria uma boa iniciativa, né, tentando estabelecer limites ou simplesmente deixando claro quais são os seus limites, deixando claro que atitudes que ela não gostou, que ela não permite, né, dando esse basta, né, no sentido de deixar isso muito esclarecido. Claro que se isso não surtir efeito, não funcionar, outras medidas devem ser adotadas, né? E a primeira delas é a denúncia. Muito bem, são 12 horas e 15 minutinhos. Como o município de Guaratuba, doutora, trabalha em relação a esse tipo de violência, no que se refere à prevenção e o atendimento? Nós temos vários meios, né, que atendem mulheres vítimas de violência, tanto na Secretaria de Saúde quanto na Secretaria do Bem-Estar Social. Então, existem violências que já são consumadas, né, violação de direitos mesmo, quando existe essa violação de direitos. Então, tem o trabalho do CREAS, né, e também do pronto-socorro municipal, né, caso essa violência tenha acontecido no momento. Então, a pessoa pode se dirigir às equipes de saúde, as unidades básicas de saúde também estão prontas a receber essas denúncias, né, essas mulheres. Então, vão ser orientadas, né, do caminho que elas têm que percorrer. Muitas vezes é acionado o serviço de psicologia para fazer essa escuta qualificada, para entender qual é a demanda, né, se encaminha para a delegacia para fazer denúncia, se precisa encaminhar para um exame mais específico, né, às vezes de caso de violência sexual consumada precisa fazer exames, né, de profilaxia, enfim, para evitar doenças, gestações não desejadas, né? Então, cada caso é um caso, né? Então, dependendo do tipo de violência e da emergência que esse atendimento tem que ser efetuado, os serviços de saúde e do bem-estar social estão prontos para atender essas mulheres. Muito bem, 12 horas e 16 minutinhos. Bom, a questão da criança, doutora. Como que a mãe, o pai, principalmente a mãe, sente e percebe quando o seu filho está diferente, algo está errado, está calado, está triste? Como é que a mãe consegue resolver esse tipo de problema, doutora, com a criança? O primeiro ponto é observar o filho, né? Acho que a partir do momento que a gente conhece o nosso filho, a gente começa a perceber que ele está com alguns comportamentos estranhos, algo está acontecendo. Né? Nenhuma criança muda de comportamento do nada, né? Então, não necessariamente que esteja sofrendo algum tipo de violência, mas alguma coisa está acontecendo na vida dessa pessoa. Então, conversar, né? Com crianças menores a gente consegue muitas vezes através de desenhos e perguntar diretamente, né? O que está acontecendo, se alguém está machucando, se alguém tentou alguma coisa, né? A gente precisa ter um diálogo muito aberto com as crianças. Então, crianças manifestam isso às vezes, essas alterações no sono,
né, na forma de como se alimentam, né, ou diminuem, né, não tem mais apetite, ou comem demais, ou demonstram situações onde estão muito agressivas, ansiosas, com rompantes, né? Então, esse tipo de comportamento que muda de uma forma repentina e duradoura tem que ser olhado com um olhar um pouquinho mais atento. Muito bem, é sempre bom, é sempre importante a mãe e o pai observar o que anda acontecendo com a criança, às vezes está muito trancada no quarto. Tem as redes sociais também. A rede social, eu sempre falo que a rede social ela tem o lado bom e o lado ruim. E é uma situação também, doutora, que a mãe e o pai têm que tomar muito cuidado com a era aí da tecnologia também a respeito, principalmente da questão aí do abuso sexual, né, doutora? As redes sociais, né, a internet em si, ela é muito aberta, né, então tudo que você quer tem ali. Então, eu costumo dizer assim que criança, ela tem privacidade, né, dentro da sua intimidade, mas não dentro de uma rede, dentro de comportamentos ou coisas que ela assiste ou que ela vê. Então, os pais, eles não têm que ter medo de olhar o celular do filho, né, de exigir que fique com a senha, de bloquear algumas coisas. Então, a privacidade no celular para uma criança não existe. Né? Os pais, eles têm que ter acesso, eles têm que ter conhecimento, então tudo também tem um limite, né? Esse cuidado, né, com o que está assistindo, com o que está vendo, com quem está conversando, é responsabilidade dos pais. Com certeza. Agora são 12 horas e 19 minutinhos. Doutora, fica à vontade para as suas considerações finais. Se a senhora quiser colocar mais algo que é interessante, fique à vontade, doutora. Bom, encerrando então esse assunto, né, eu gostaria de deixar o trabalho, né, das equipes de saúde à disposição. Então, se alguém, né, ouvindo isso, se identifica talvez com alguma questão que esteja acontecendo na sua vida ou que observou, né, de alguém, alguma situação estranha, que saiba que pode contar com as equipes de saúde, né, tanto nas unidades básicas de saúde quanto no pronto atendimento, para se abrir, para de repente conversar, para também se aconselhar, né, porque às vezes a pessoa não sabe muito bem para onde ir, não sabe muito bem o que fazer. Então, as equipes elas também estão lá para isso, não é só para atender aquele problema de saúde que é imediato, ou aquele problema mais emergencial, né? Mas isso também é saúde pública, né? E isso também é prevenção em saúde. Então, a gente está ali para poder auxiliar, né, nessas demandas. Então, eu deixo esse recado, né, que as portas estão abertas. Muito bem, 12 horas e 20 minutinhos. Quem está mandando um abraço para você, doutora, dando os parabéns pelo seu trabalho. A pauta de hoje, um assunto muito importante, é o José Diniz, elogiando a senhora e muito. Que bom, muito obrigada. Um abraço para você também. Muito bem. Doutora, para finalizar mesmo, aproveitando esse momento que é um assunto muito, muito delicado, né? São 12 horas e 20 minutinhos, eu gostaria que a senhora me passasse o telefone, redes sociais, para as pessoas que possam conhecer mais sobre esse assunto que a gente conversou, para onde buscar ajuda. A senhora pode me passar, por favor? Nós temos o telefone do setor psicossocial da Secretaria de Saúde, que é o 3472-8711, né, que é durante a semana, então, né, de segunda a sexta, né, das 8 às 5, estaremos ali à disposição para poder atender e dar alguma orientação. E o canal 180, né, que ele é federal, né, 24 horas, 7 dias por semana, que essas denúncias também podem ser feitas ou essas dúvidas também podem ser tiradas por meio desse número. Quero agradecer mais uma vez, doutora Simone Miller, pela sua entrevista. Foi muito esclarecedor. Eu tenho certeza que muita gente está assistindo nesse momento aí, principalmente a mãe, vai ficar mais atenta aí com o seu filho, né? E a mulher num todo, que talvez esteja passando por essa situação no seu local de trabalho, que ela agora vai tomar um caminho, um rumo diferente após essa entrevista, doutora. Obrigado, tá? Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade.